Sabe aquele momento em que se sobe na balança? Pois é, a gente olha para aquele número e pronto, já tira uma conclusão sobre a saúde. Mas e se esse número fosse só a capa de um livro? Um livro que conta a história completa do nosso corpo. Bom, é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos abrir esse livro e entender o que tem dentro de verdade. É que o problema todo tá aí, né? O peso é só um número. Ele diz quanto se pesa, mas não diz do que o corpo é feito. E o nosso corpo, convenhamos, é uma máquina super complexa. É essa complexidade que a gente precisa começar a desvendar. Fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Aquele quilo que apareceu, será que é músculo ou é gordura? E aquele quilo que sumiu, foi de massa magra que não devia ter ido embora ou era só líquido? A balança de casa, coitada, ela não fala. Ela não consegue dar essas respostas. E é aqui que a coisa fica interessante. Pensa assim, de um lado temos o peso. É um número só, uma foto tirada de longe. Agora, do outro lado, a gente tem a composição corporal. Isso sim é como se fosse um mapa super detalhado do nosso corpo por dentro. Mostra onde está o músculo, onde está a gordura, a água, tudo. E é por esse mapa que a gente vai navegar agora. Ok, para isso tudo não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo prático, um relatório de composição corporal de verdade. É aqui que aqueles números todos, que parecem meio abstratos, começam a contar uma história bem interessante sobre a saúde de uma pessoa. Olha só essa tela. Essa aqui é a tela de resultados de um aparelho de bioimpedância, um dos mais modernos de quarta geração. Eu sei, parece um painel de avião, né? Cheio de gráfico, número para todo lado, mas calma. Cada pedacinho disso é uma peça de um quebra-cabeça, e quando a gente junta tudo, ele mostra como o corpo está de verdade, lá por dentro. Beleza, vamos começar pelo básico, pela pergunta que quase todo mundo quer saber primeiro. Afinal, quanto tem de músculo e quanto tem de gordura aí dentro? Então, para essa pessoa do nosso exemplo, o resultado foi 24,4% de massa de gordura e 75,6% de massa magra. Percebe como isso já muda tudo? Se a pessoa só subisse na balança e visse o peso total, essa informação não diria nada. Essa proporção, sim, é o que importa para entender metabolismo, risco de doença, mas olha, a análise vai bem mais fundo que isso. Agora a gente vai mergulhar ainda mais fundo. A tecnologia hoje em dia é tão incrível que permite olhar não só para os tecidos, mas para a saúde das nossas próprias células. E tem um indicador-chave para isso, um nome meio diferente: ângulo de fase. 9,3 graus. Parece coisa de aula de geometria, né? Mas pode acreditar, esse número, que parece tão aleatório, é um dos indicadores de saúde mais poderosos que a tecnologia consegue medir hoje em dia. Esse é o tal do ângulo de fase. Para ficar fácil de entender, imagina que ele mede a carga da bateria das células do corpo. É isso mesmo, ele vê se a capinha da célula, a membrana, está íntegra, está forte. Quanto maior o ângulo de fase, é como se a voltagem da célula fosse mais alta, ou seja, as células estão mais saudáveis, mais resistentes. E um valor como 9,3 é considerado excelente. E qual o resultado disso na prática? Bom, olha que interessante. Com base nesses dados, como o ângulo de fase, o sistema consegue estimar uma idade celular. No caso dessa pessoa, que tem 48 anos no RG, a idade celular deu 40 anos. É um sinal muito forte de que por dentro a máquina está funcionando como de alguém mais jovem, de forma mais eficiente. Mas não para por aí. Tem outra coisa que a balança nem sonha em medir: a água. E o mais importante não é só saber quanta água tem no corpo, mas sim onde essa água está. Olha o que o relatório mostra. Quase 60% da água do corpo está dentro das células. O resto, uns 40%, está do lado de fora. Parece um detalhe super técnico, né? Mas essa divisão, essa proporção é fundamental para a saúde. A sacada é a seguinte: o ideal é ter mais água dentro das células do que fora. Isso é um sinal de que as células estão saudáveis. Quando essa balança vira e começa a ter muita água do lado de fora, pode ser um sinal de alerta para inflamação, retenção de líquido, enfim, mais uma informação que a balança comum jamais daria. Com essa quantidade de detalhes, já deu para perceber que essa tecnologia não é só um brinquedo para curiosos, né? Ela foi pensada para ser uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta profissional. Mas para quem, exatamente? E por quê? Bom, o aparelho é apresentado como uma ferramenta clínica para profissionais da saúde. A ideia é bem simples. Com dados tão precisos em mãos, um nutricionista, um médico, um preparador físico consegue criar planos de treino e de alimentação muito mais personalizados. E, claro, acompanhar se o tratamento está funcionando de verdade, com números, de forma objetiva. Mas o que atrai esses profissionais? Primeiro, a precisão, que tem validação científica.
E também a forma como os resultados são mostrados, de um jeito bem visual. Mas talvez o argumento mais forte de todos seja o que está por trás do software, o banco de dados que ele usa. Mais de 1 milhão, é isso mesmo. O sistema foi calibrado com base em mais de 1 milhão de avaliações. É um volume de dados gigantesco e que tem um objetivo bem específico. E aqui está o pulo do gato. Esse banco de dados é de gente do Brasil. E por que isso é tão importante? Porque a composição corporal de uma pessoa varia muito dependendo da etnia, da região onde ela vive. Então, comparar o resultado de um brasileiro com uma base de dados de brasileiros faz com que a avaliação seja muito, mas muito mais precisa. Tudo isso que a gente viu aponta para um caminho bem claro, né? Estamos deixando para trás aquela era das medições mais simples, mais superficiais e entrando de cabeça numa nova fase, a do autoconhecimento através de dados, dados da nossa própria saúde. É como uma linha do tempo. O passado era a balança do banheiro. O presente já é essa análise super detalhada da composição corporal. E o futuro? Bom, o futuro promete ser ainda mais incrível. Com insights hiperpersonalizados, misturando esses dados com genética, estilo de vida, para criar um plano de saúde que é único, feito só para aquela pessoa. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? À medida que tecnologias como esta se tornam mais acessíveis, será que a análise detalhada da composição corporal vai finalmente substituir o simples número na balança como principal indicador de saúde? É algo para se pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.